O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. No dia de hoje, nós temos uma conversa, uma abordagem interessante que nós apelidamos ou chamamos de arte e sociedade no sentido abrangente, mas que depois nós vamos focá-la particularmente na questão do cinema de animação. Nós temos um convidado especial no dia de hoje, né, que é o produtor, cineasta Paulo Roberto Munhoz, que está aqui nos estúdios conosco no dia de hoje. Paulo Munhoz, é um prazer recebê-lo no programa América Latina Viva, né, justamente para abordar toda essa questão complexa da produção da arte com tecnologias atuais e modernas, né, e a questão da sociedade e da política. Uhum. Fique à vontade, então, para as saudações e depois vamos conversando. Bem, Dimas, eu agradeço muito o convite, né? Nós somos amigos desde a juventude e há muito tempo nós não conversávamos, né? Então, estou muito feliz de estar aqui para discutir esse assunto tão importante, né? Pois não. Paulo, e como você falou, então, você vem de uma formação técnica e tecnológica, né? Você é engenheiro mecânico de formação, depois fez cursos de especialização e mestrado, inclusive, né, em tecnologia e ciência da computação. E você disse, bom, desde os anos 80, em algum momento nós nos cruzamos, né? Tivemos projetos em comum. Sim. Você lembra que em 85 nós fomos cofundadores do Partido Verde aqui no Paraná. Isso, é verdade, né? é verdade. E nada é ao acaso, né? Essa sua preocupação com a questão ambiental que você vai depois potencializar na sua produção, que é ampla, né? Nessa área do cinema, de animação, né? Eu gostaria que você abordasse toda essa sua trajetória do ponto de vista da sua formação, que é uma formação sólida, né? E do ponto de vista acadêmico, inclusive, e também da sua sensibilização pela questão social, a questão ambiental, a questão política, né? Que se reflete na sua obra, que depois nós vamos entrar em detalhes. Então, eu gostaria que você nos apresentasse um panorama geral, né, da sua trajetória. Acho que foi sempre presente, né, na minha preocupação, nas minhas inquietações, né? Tudo que seja relativo à arte, tecnologia e a questão meio ambiente. Acho que a questão ambiental ela vem meio de um gosto bem natural desde a infância por estar no meio do mato. Eu sempre adorei animais e estar perto da cachoeira e, enfim, sempre me atraiu isso de uma forma natural, né? A natureza me atrai naturalmente, ou seja... Felizmente, não, né? Felizmente, né? E outras paixões são realmente essas, de tecnologia e arte. E eu acho que enfim, eu não tive um berço muito culto, no sentido de ter uma orientação vocacional adequada e tal. Então, acho que, como muita gente, eu sempre fui meio perdido. Então, você, às vezes, entra num caminho universitário meio sem saber o que fazer, né? Na verdade, eu entrei em engenharia mecânica, porque eu tinha feito curso técnico de mecânica na antiga escola técnica, hoje o TFPR. Ou seja, e o grande desafio na época era passar nesse curso, que era o mais concorrido. Então, acho que o meu lado buscador de desafios que me levou para isso, acho que me ajudou a ter uma visão de sistema, de organização de produção, que eu uso muito hoje no meu estúdio, né, na Tecnoquena. Agora, talvez tivesse sido mais divertido fazer comunicação. Depois eu fiz a especialização na PUC em computação gráfica e foi muito importante. Foi o primeiro, acho que foi um curso
que eu quis fazer por prazer até. Eu trabalhava com computação na Caixa Econômica na época, já estava fazendo filmes, né? Tudo que eu ganhava eu gastava fazendo filmes, meus primeiros curtas e tal. E esse curso foi muito importante, porque foi bem o início da computação gráfica 3D. E onde eu também conheci minha esposa, então foi muito importante na minha orientação. Daí me ajudou até a construir minha empresa, onde eu criei vínculos bem importantes nessa área também. E é interessante lembrar dessa época, porque era uma época em que, para você renderizar uma imagem, você levava um dia inteiro, 2 dias, uma imagem, né? Hoje você, no teu celular, você tem mais poder de processamento do que os computadores que a gente usava naquela época. E eu acabei voltando depois para o mestrado em tecnologia na UTF-PR, onde eu trabalhei bem essa questão da produção audiovisual e animação e novas tecnologias digitais e tal. Certo. Então a gente observa, né, uma palavra que já não é tão de moda assim, mas que marcou, né, nos últimos tempos, essa ideia de uma condução que leva para um mesmo objetivo, que é a sinergia, né? E você, justamente pelo que nós conhecemos, né, da sua trajetória e pelo que você nos confirma aqui hoje, você procedeu a essa sinergia, né? Inclusive com a preocupação de refletir sobre o seu métier, o seu fazer, né? E aqui, né, nós temos a arte da animação, que, né, você inclusive se dedicou a isso, né? Que é um resumo, enfim, você nos resumiu algo dessa sua elaboração sobre o seu próprio trabalho, né? E então nós aproveitamos a oportunidade aqui para mostrar justamente uma obra sua que é a última, talvez uma das mais marcantes, né? Que é A Floresta é Nossa, né? Que até está em forma aqui de história em quadrinho, e que você está passando no cinema aí, né? Com um bom sucesso, uma boa aceitação nacional, né? Sim. E além dessas longa-metragens, né? Você é autor de curtas-metragens, né? E de documentários. Eu gostaria que você também nos apresentasse um pouco esta sua maneira de construir essas diversas linguagens, né? E diversas modalidades de trabalho. Enfim, que desafios você tem enfrentado em relação não só à configuração estética, mas também os desafios, vamos falar claramente, de mercado. Sim, né? sim. Eu gostaria que você abordasse esses aspectos. É bem interessante, porque eu até falo que eu não escolhi a animação é que me escolheu. Certo. Porque quando eu resolvi ser cineasta, na verdade não havia formação, eu sou totalmente autodidata, não haviam cursos, e eu fui buscando meu conhecimento através de livros, na biblioteca pública e tal. Mas eu lembro que o primeiro curso que surgiu na área aqui em Curitiba foi até por uma produtora do Jaime Brussolin, né? Um curso de desenho animado. Então eu fiz como uma forma de inserção nesse mundo. E daí foi engraçado que eu retomei uma coisa da infância, de desenho, e eu vi naquilo um potencial gigantesco, porque eu acho que a grande vantagem da animação é a total liberdade de criação, ou seja, você imagina qualquer mundo e pode construí-lo independentemente do orçamento que você tenha. Então, de repente, eu posso fazer uma cena de batalha, como tem no nosso longa Belo Ars, uma batalha incrível, né? Que, se feita em ação livre, com canhões, cavalos e tal, sairia uma fortuna. Então, eu acho que a gente tem conseguido, através de um pensamento de eficiência, entrar nesse mercado, que é um mercado totalmente dominado. Né? Como eu já comentei numa ocasião, a América Latina produziu o primeiro longa de animação do planeta, que se chama Ela Apóstolo, do Quirino Cristiani, que era um filme adulto, político, em animação, e foi um tremendo sucesso de bilheteria na Argentina.
Infelizmente, a América do Sul não conseguiu manter uma tradição. Hoje está retornando, né? Tem países como a Argentina, o Uruguai, né? A Colômbia e o próprio Brasil estão virando emergentes no campo de cinema e TV e animação, mas a gente perdeu um pouco o caminho e hoje, efetivamente, é um mercado dominado, principalmente pelos Estados Unidos. Então, agora, com muita dificuldade, a gente conseguiu entrar na sala de cinema, mas é muito difícil permanecer e até ser visto na sala de cinema. Porque, por exemplo, um filme como o nosso, esse filme O Brichos 2, A Floresta Nossa, é um filme de um orçamento de R$1.500.000, que na verdade para cinema é um valor pequeno, né? Porque são 5 anos com uma equipe enorme trabalhando. Foram 70 pessoas? Né? Ao todo 70 pessoas, um time mais enxuto de animadores e tal, mas é muito tempo de trabalho. Agora, e você compete com filmes de R$300 milhões, né? Em que tem, sei lá, uns 50 milhões em mídia e tal, e o consumo cinematográfico alterou muito, né? Antigamente, você ia ao cinema no ritual, era como ir numa mesquita, numa igreja, né? Você se vestia com a tua melhor roupa, ia com o pai, a mãe, no meu caso eu ia de vela da minha irmã, que namorava, e você ia assistir o que estava passando, né? E era um ritual. Hoje, ele faz parte do complexo de fast food, de um shopping center. Então, as pessoas não pensam muito no que elas vão assistir, elas vão entrando no que está passando. E, claro, como o preço é igual, o produtor eu não posso determinar o preço que meu filme vai custar. Entre ele pagar R$15 para ver um filme nacional e pagar R$15 para ver um filme norte-americano, que ele está há anos recebendo aquele impacto de que aquilo é bom, ele tem que ver. E vira uma obrigação ele assistir. Então, o Brasil está lutando muito, e principalmente nós aqui em Curitiba, no Paraná, ainda mais para tentar furar esse bloqueio e fazer um bom papel. Para você ter uma ideia, hoje 60% dos filmes brasileiros feitos, né, dos longas-metragens, nem entram no circuito. Com o nosso primeiro longa a gente já conseguiu entrar, né, com o Brichos 1. O Brichos 2 ele entrou, ainda está se mantendo, acho que a gente vai conseguir ter um sucesso com um projeto levando escolas ao cinema. Né? Enfim, a gente está suando bastante. Certo. Né? Paulo, esses aspectos nós vamos aprofundar, mas logo em seguida, depois do intervalo. Tá ok. Obrigado. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. O nosso tema de hoje está abordando a questão da arte e sociedade no sentido voltado à produção do cinema de animação, com seus aspectos socioambientais e políticos. Nosso convidado aqui é o produtor e cineasta Paulo Roberto Munhoz, que é de Curitiba, e que é autor, entre diversos trabalhos de longa e curta-metragem, né, de Brichos 2, ou Brichos, A Floresta é Nossa, que está, inclusive, em cartaz nos cinemas da capital, e com uma ampla divulgação na mídia e com aceitação nacional, inclusive. Paulo, no primeiro bloco você nos apresentou um pouco a sua trajetória, a sua formação ligada às tecnologias e também a sua preocupação com questões socioambientais e com as preocupações políticas de cidadania, inclusive. E esse seu empreendimento levou, né,
orientou-o na direção da produção do cinema de animação. E justamente porque eu acho você que tem habilidades, né, e sensibilidade para juntar esses aspectos, houve, mas, né, pela sua tenacidade, inclusive, né, você chegou a uma produção interessante, inclusive um trabalho seu, além da arte da animação, né, Bellow Wars, né, que é da obra Guerra Dentro da Gente, de Paulo Liminski, que é uma homenagem, né, a esse pensador, esse poeta, né, paranaense, e que você traduziu com justiça, né, nesse DVD. Eu gostaria então que você também se referiu às dificuldades do produtor ter acesso, né, aos serviços culturais, né, na ideia de que a cultura é uma indústria, né, com suas regras, seus impedimentos, né, suas dificuldades de acesso. E quando você disse o seguinte, me faz lembrar um pouco de que o acesso à arte é mais ou menos como o acesso à informação e à notícia. São as notícias que são produzidas, elas têm um monopólio, né? Porque se o mundo se reduzisse ao número de notícias do dia, seria muito pobre ou trágico esse mundo, né? Eu vejo que a produção da arte, ela tem também, eu diria, infelizmente, esse funil pela indústria cultural. E o que é que você, já que você tem uma prática e uma militância nesse meio, que aspectos políticos você nos traz para refletir sobre a ampliação desse espaço para uma produção mais nacional, mais latino-americana? Olha, o que eu tenho percebido, né, eu tenho envolvimento grande também com esse lado político da arte, no sentido das lutas para a construção de mecanismos de incentivo e tal. Na minha visão, nós vivemos um embate entre um artesanato cultural contra uma indústria cultural. Sim. Então, ou a gente se torna indústria também, para enfrentar de igual para igual isso, ou a gente vai ser esmagado mesmo, né? Então, por isso eu ajudei a fundar o Sindicato das Empresas Produtoras de Cinema e TV do Paraná, que é o CIAPAR, fui presidente, a gente está dentro da Federação das Indústrias, ou seja, é uma tentativa de ganhar corpo para ter condições de enfrentamento. Porque muitos dos mecanismos que estão sendo criados, eles estão sendo absorvidos pelo sistema. Então, a própria Lei Rouanet, que era uma lei para privilegiar artistas e produção independente, ela virou um grande aparato para grandes fundações, de grandes empresas, se locupletarem com dinheiro que é público, né? E mesmo soluções que são colocadas acabam... como agora o Vale Cultura. Eu acho que é um grande mecanismo, mas ele pode virar um grande mecanismo para a compra de revistas de baixo calão, né? Ou até para reforçar ainda a bilheteria do cinema norte-americano. Então, eu acho que a gente precisa ser mais inteligente em termos de políticas públicas. E a gente tem que ser mais ousado enquanto coletividade artística e empreendedora, né? Pelo que você nos diz, então, é importante conjugar fatores de uma ampliação do espaço democrático dos próprios produtores, né, da comunidade artística, né, enfim, dessa comunidade cultural, com políticas arejadas do Estado, né? Sim. Não apenas clientelísticas, mas que atendam essa emergência dessa novidade, né? Aproveitar esse elan, né, que emerge como criação, né? E eu acho até uma coisa que falta, às vezes, ao olhar, as vocações inatas de cada região. Então, por exemplo, Curitiba. Curitiba foi pioneira em animação stop motion nos anos 70, começo dos 80, com os irmãos Wagner. Mas não foi hábil em trazer para cá um Centro Técnico Audiovisual, um CTAV, que foi uma negociação daqueles anos do Brasil com o Canadá. E onde houve a instalação desses CTAVs, como Porto Alegre, Recife,
São Paulo, Rio de Janeiro. Houve um florescimento natural de produção, né, nessa área. Eu brinco assim, porque Curitiba você tropeça em gente que desenha bem, que cria, né? A gente tem tradição de contação de histórias com grandes escritores, a gente tem uma escola de atores fantástica. E para animação a gente inclusive tem chuva bastante, né? Então é ótimo você ficar em casa chovendo e trabalhando. Então até as condições climáticas são favoráveis e por mais que eu mesmo insista às vezes como uma voz solitária, falta o entendimento disso. Então a gente poderia ter até uma política que privilegiasse certos talentos, certas condições locais. Com certeza. Né? Paulo, então vamos aproveitar, focar na sua última produção, né? Brichos, né? A Floresta em Nós. Essa obra eu acho bastante interessante porque ela nos faz lembrar assim, aspectos de humor, de denúncia, né? E de reflexão, né? Com personagens muito ativas, com a participação de atores nacionais na fala, né? Enfim, que assumem a voz dos personagens, né? Nos faz lembrar, inclusive, uma obra que deve ser relida hoje, que é Não Verás Nenhum País, né? Do Inácio Loyola Brandão, né? Que já nos anos 80 falava de um mundo muito próximo dessa denúncia, dessa reflexão que se faz em Brichos, né? A Floresta em Nós. Eu gostaria que você falasse mais, porque você nos deixou aqui um exemplar, né? E eu acho que o nosso programa vai mostrar algumas cenas, né, do seu filme, né? O Brichos 2, A Floresta Nossa, ele é bem focado na questão ecologia, né? Mais especificamente uma visão de sustentabilidade econômica para o planeta. É um filme infanto-juvenil que todo adulto tem que assistir, né? E é interessante, eu acho que a preocupação em criar filmes para a infância, para a adolescência e tal, eu acho que é uma vontade minha de conversar com o futuro, ou seja, tentar conversar com esse futuro, né, dizendo, olha, a questão ambiental não é uma questão pequena, do tipo cuidar da florzinha, não, é uma questão política a mais importante, né? E ela se dá num jogo de interesses, né? Muitas vezes escusos até, né? E que você tem que estar atento, né? Você tem que estar cuidando da tua comunidade, do teu vizinho, você tem que estar exercendo o teu papel político, né? Dentro da tua comunidade com repercussão mundial. Então o filme é bem humorado, é uma aventura, né? Mas o pano de fundo é essa questão. Né? Certo. E é claro que essa questão que em um certo momento a gente chamava de ideologia, né? Ou seja, a maneira de como as pessoas refletem sobre a sua vida, sobre os valores, né? E que a indústria cultural norte-americana é mestre, né? Através do soft power, né? De passar uma visão nórdica, né, norte-americana, sobre uma série de valores, né, inclusive a própria história deles, né, que foi nos repassada, a história, por exemplo, a violência contra os indígenas, né, mostrando a ideia de progresso. Né. Como é que você percebe, em diálogo com os jovens, a percepção que eles têm? Você tem tido manifestações interessantes, né? Tenho, olha, é bem interessante esse retorno, porque quando eu até criei o Brichos, né, de bichos brasileiros, foi nesse sentido de valorização enfim, de um bom nacionalismo, né, sem ser xenofóbico e tal, mas essa coisa de valorizar nós mesmos. E então o Brichos 1 fala de identidade cultural brasileira, o segundo é focado na questão ambiental, e se tiver um terceiro, vai falar de onde viemos, né? Certo. Então, 3 perguntas filosóficas básicas, né? Você quer. E foi interessante. O primeiro retorno do Brichos 1, eu recebi muitos e-mails de pais, de professores, né, de crianças, e me chamou muita atenção que professores elogiaram muito, porque eles diziam assim, olha, meus alunos querem ser americanos, eles querem ser dos Estados Unidos, eles não querem ser brasileiros, né? Ou seja,
o soft power ele é tão hard power que ele quebra as noções de identidade com o teu espaço e com o teu povo. Então as pessoas querem ir para Miami e Nova York. E eu admiro os americanos. Eu acho que eles têm uma capacidade de produção e de intervenção que a gente deveria até invejar. Eu acho que a gente tem que ter essa vontade de protagonismo, né? Com certeza. Agora, que é uma questão complicada, ela porque você tem pessoas que querem ser outra coisa. Né? O problema da violência simbólica, mas é uma violência material também. Também. Talvez a lição do Brasil, né, e de outros países é tentar aprofundar o diálogo, né, e não impor, né, mesmo que sejam valores interessantes, mas que não podem ser impostos, né. E aí tem toda a questão da indústria bélica também, né? Também. Que já não é só mais persuasiva, mas ela é impositiva, né? Talvez a lição do Brasil seja interessante, da América Latina também, de pensar outras formas de diálogo cultural, inclusive. Eu tenho uma teoria bem minha, assim, né? Pensando em termos de missão de povo e tal, acho que o Brasil tinha que ter tinha que assumir essa vocação de uma proposta diferenciada, né? De respeito à diversidade, de paz, né? De você não estar com o pé atrás em relação ao outro sempre, ou seja, eu acho que a gente tem a obrigação de tentar construir esse diálogo mesmo, né? Ok, Paulo. A América Latina Viva agradece muito essa possibilidade de recebê-lo no nosso programa, né? Divulgando para todos, né? Mas com muita ênfase para essa geração nova que você diz, talvez né? Eu dialogo com eles porque eu pretendo dialogar com o futuro, que ele já é um futuro presente, né? Antecipado, né? Por todas as questões que você mesmo aponta na sua produção. E esse espaço, né, está sempre aberto para recebê-lo aqui, com novidades sempre. Muito obrigado. Espero que a gente esteja juntos novamente. Ok, Paulo. América Latina Viva agradece, então, a sua participação e espera você no próximo programa. Muito obrigado.